Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR e com temas muito importantes. Sabe por quê? Porque eu vou falar que o ministro Luiz Fux do STF, o Supremo Tribunal Federal, acatou a solicitação da Advocacia Geral da União, suspendendo todas as liminares contra o tabelamento de frete. Vamos falar ainda a respeito da polêmica decisão norte-americana do presidente Donald Trump, os 50 bilhões de dólares em tarifação contra produtos tecnológicos chineses e como a China prometeu fazer retaliação a respeito do assunto. Você tem ainda aqui a utilização de semente de goiaba de uma maneira que você nunca tinha visto. Tem ainda mercado físico e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E agora informação importante para você, produtor rural, que está preocupado com seus custos. Olha só, o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, acatou ontem a solicitação da Advocacia Geral da União. O que essa solicitação pedia? Que houvesse uma suspensão nas avaliações dos tribunais de justiça pelo país que estavam dando vereditos em torno da suspensão daquela solicitação de uma tabela de frete. Por quê? Porque para quase todos é considerado ilegal esse tabelamento. Com a decisão, as justiças, os tribunais de justiça pelos países, eles não vão mais poder decidir sobre esse tema até que seja avaliado no próprio Supremo. Essa medida aconteceu ontem, depois que a ABAG, a Associação Brasileira de Agronegócios, conseguiu uma liminar junto à Justiça Federal do Estado de São Paulo, garantindo que não pode ter tabelamento de frete no país. Ontem, até a última checagem do Agricultura BR, haviam 55 solicitações, 55 processos pedindo a suspensão e ilegalidade do tabelamento de frete por todo o país. Sobre este assunto, nós temos uma reportagem que mostra um resumo dessas decisões desta última quinta-feira. Agora são 3 ações no STF para suspender o tabelamento dos fretes. Ações da ACNI, da CNA e da Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil. Os 3 pedidos de liminar têm relatoria do ministro Luiz Fux. Ontem, Fux deu prazo de 48 horas para que o governo se manifeste sobre a medida provisória. Devem se manifestar o presidente Michel Temer, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência e a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros e a Federação dos Caminhoneiros Autônomos apresentaram nova tabela à ANTT. Segundo a categoria, a proposta é um meio termo entre a tabela em vigor, apresentada pelo governo no dia 30 de maio, e a segunda tabela, que reduzia em até 20% a primeira. As mudanças propostas são especialmente no setor de grãos. A ANTT disse que vai analisar essa nova tabela e consultar entidades do setor, para só então apresentar uma outra tabela. Catarina Martorelli para o SBA. Eu mudo de assunto agora para falar sobre Estados Unidos e sobre China. Isso porque o governo norte-americano confirmou na manhã desta sexta-feira a tarifação de 25% sobre 50 bilhões de dólares em produtos chineses de propriedade intelectual ou tecnológica, como foi colocado à disposição pelos temas que foram expressos pelo presidente norte-americano Donald Trump. Essa situação traz um cenário totalmente novo para o comércio internacional. Vamos ver aí o que o Trump ele comentou a respeito dessa decisão em relação a essa decisão dos Estados Unidos. Olha só, feito na China,
2025 para dominar indústrias de alta tecnologia que levará crescimento econômico futuro para a China, mas prejudicará o crescimento econômico para os Estados Unidos e muitos outros países. Foi a fala do presidente Donald Trump na manhã de hoje. Ele falou isso através do Twitter e através de outros órgãos. Olha só, ele disse mais, que se tiver algum tipo de retaliação da China, amplia esse quadro. Por outro lado, a China anunciou que sim, que não há outro caminho a não ser revidar, trazer uma retaliação em torno da decisão norte-americana. E o Ministério do Comércio da China se pronunciou sobre o assunto, é o que você acompanha comigo agora na tela. Veja só. A China não quer uma guerra comercial, mas o lado chinês não tem opção a não ser se opor fortemente a isso, devido ao comportamento míope dos Estados Unidos, que afetará ambos os lados. Essa fala estava publicada em inglês hoje no portal do Ministério do Comércio da China, mostrando claramente que os chineses vão revidar. Olha só, e é por isso que eu recebo agora o nosso amigo aqui, o meu colega, o João Pedro Curti Dias, ele que fala agora a respeito desse tema. E olha só, João Pedro, aqui nós temos muita coisa para falar, na verdade. Tem essa questão Estados Unidos-China, já dava indícios que isso viria a acontecer. Hoje, durante a manhã, quando eu apurava esses dados, eu falava que isso pode trazer algum impacto para o complexo carnes, para a soja, quem sabe, para algum outro tipo de produto, mas principalmente traz um ambiente meio ruim para o comércio internacional, porque são as duas maiores potências do mundo. Qual que é a sua avaliação assim, inicial? Será que isso será um conflito mesmo? O presidente Trump, ele joga para a torcida dele nos Estados Unidos. Ou seja, tudo isso que está acontecendo agora, ele prometeu na campanha e está cumprindo na campanha agora. Só que ele vai criar uma guerra comercial. Ele criou até com os próprios parceiros do NAFTA, o Canadá e o México, em função da questão da tributação em cima de alumínio e de aço. Agora, com a Europa também, a Europa está reagindo, ou seja, o americano é o grande comprador no mercado internacional, é o grande mercado no mercado internacional. A hora que ele começa a criar essas regras, tributar, ele põe em xeque todo o trabalho que a OMC fez ao longo do tempo. O mundo passou por um período de crescimento econômico, por quê? Porque aboliram barreiras comerciais. Os países que têm maior competitividade, que têm maior condições de produzir a um custo menor, e foi o caso da China, abriu espaço. E com isso segurou a inflação mundial. Então a China é a grande responsável por segurar a inflação mundial. Se não fosse os chineses, muitas coisas não teriam um preço muito maior que tem hoje. Só que a China entrou no mercado, ela tem uma extrema capacidade de produção, tem uma carga tributária interna a metade que tem o Brasil, pois nós temos hoje uma carga tributária de 35%, 36% do PIB, eles trabalham com 16% do PIB em carga tributária. E o recurso que eles têm para e o chinês, eles, por não ter um sistema previdenciário confiável, o que eles fazem? Todo chinês popa um grande volume que ele pode estar pensando no seu futuro, quando estiver sem condições de trabalho. Então a China tem uma capacidade de poupança fantástica, e essa poupança se resulta em grandes investimentos no território chinês, seja em infraestrutura, energia, enfim, tudo. A China tem uma capacidade de investimento muito grande e por isso que ela cresceu no mercado mundial. João Pedro, aí alguns fatores, né, que nós observamos diariamente aqui na Agricultura BR acabam sendo impactados. Um deles é o fator soja. Soja já vem despencando já há algum tempo na Bolsa de Chicago por conta de fatores internos norte-americanos, um pouco talvez por conta do possível conflito China e Estados Unidos, mas a verdade é que, mais uma vez, nós temos uma campanha americana muito boa, com o clima ajudando muito, passa de 90% a área de plantio e com um ótimo desenvolvimento, melhor, inclusive, da média dos últimos 5 anos. Mas esse fator novo em relação à China está fazendo soja despencar. Daqui a pouco nós vamos trazer o destaque para o comércio de soja na Bolsa de Chicago, despenca. Aqui no Brasil, já estamos observando, mas a tendência é um descolamento total em relação ao preço internacional da soja? Você tem o descolamento através do prêmio. O prêmio dobrou. À medida que o americano prometeu fazer essa tarifação em cima de produtos chineses, o chinês vai tarifar os produtos agrícolas americanos.
Por quê? Porque ele atinge o meio oeste americano, aonde que é o grande reduto político do Trump e do seu partido, o Partido Republicano. Lá são pessoas extremamente conservadoras, que a hora que eles tributarem, e nesse patamar que está de preço agora, vamos falar em 9,30, 9,40 na Bolsa de Chicago, não remunera o produtor americano. O custo deles, especialmente o custo da terra, que hoje o maior item, que o fator que mais pesa na formação de custo da lavoura americana é o arrendamento. 1/3 das terras agricultáveis americanas está na mão de fundos. Fundos não trabalham para ganhar 1% ao ano, 2% ao ano, trabalham para ganhar um percentual muito maior. Consequentemente, pesa na formação de custo do produtor americano a terra. E a hora que ele tarifar isso aí, o que vai acontecer? A China vai pagar um prêmio maior, vai haver um prêmio maior para a soja do Brasil, porque a Argentina não tem soja, o paraguaio, que tem pouca coisa... Já vendeu praticamente tudo. Já vendeu tudo, então sobra o Brasil. E o Brasil está enfrentando o quê? Problemas internos nossos. Nós éramos, o mês passado, batemos o recorde de exportação de grãos, 12 milhões e 500 mil toneladas. Esse mês era para repetir também alguma coisa próximo, acima de 11 milhões. Prova é o número de navios programados para embarcar soja agora no Brasil no mês de junho. Só que não consegue chegar a soja no porto pela confusão do tabelamento de frete. Se for usar essa tabela de frete, fica tão caro o frete que as trades ficam numa situação extremamente complicada para poder honrar os seus compromissos. Até porque já houve o fechamento desses contratos com certos valores que não contemplavam... Valores razoáveis, né? Não contemplavam o absurdo de ter uma tabela de frete no Brasil. Tabela de frete e principalmente a questão do ter frete e retorno. Se você tiver que pagar o frete de ida e pagar o frete de volta, fica absurdamente caro. Por isso que está travado o mercado. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje? Nós temos compromissos para embarcar soja, essa soja não está chegando no porto, vai haver um demurrage alto, um pagamento de multa por os navios não carregarem no tempo hábil, e isso vai afetar ainda mais o desempenho das exportadoras. E você vê, e o produtor também, nesse momento, ele vê reduzir drasticamente a oferta de preço. Nós chegamos a ter preço porto 90, 91 reais, hoje é 81, 82, mesmo com o câmbio elevado. E o câmbio elevado, nesse momento, deixa o produtor com os cabelos de pé. Por quê? Porque ele está assumindo compromissos em fertilizantes, em defensivos, a um câmbio de 13,80. Se o Brasil voltar nos eixos, esse câmbio não permanece, ele vai vir para os 13,20, 13,30, sei lá, ele vai cair. 3,50, colocando numa situação vamos lá, mais mas razoável. Ele cai de forma significativa. Então, lá na frente, se você trabalhar com uma soja de 9, 9,10, mesmo que haja um prêmio de 125 pontos, 110 para a soja a ser entregue em março de 2019, o preço fica muito ajustado, ou seja, ele tem que ter uma boa produtividade para sobrar dinheiro para ele. Bom, e soja em Chicago nesta sexta-feira chegou a arrasar, né? Chegou no buraco mais fundo, perdendo um pouco mais de 20 centes de dólar, chegou a arrasar a 9 dólares e 5 centes por bushel hoje, mostrando que a situação é bastante grave. Olha só, João Pedro, tem uma coisa que acaba tendo relação, porque o Donald Trump acaba trazendo impacto em todos os fatores. Vou falar uma coisa agora que tem impacto sobre o Brasil, ou pode ter impacto no Brasil, na Organização Mundial do Comércio. E vou falar de um assunto que você entende muito, vou falar de futebol com você, sobre a Copa do Mundo. Olha só. Pula essa parte. Mas eu vou usar aqui o meu colega que é colorado, torcedor do Internacional, para fazer o seguinte, João. Tem a Copa do Mundo de 2026, que vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México. Tá? E o presidente Donald Trump havia falado o seguinte no Twitter dele. Hoje mesmo eu estava revisando lá a página do presidente americano e dizia o seguinte, que aquelas nações que os Estados Unidos naturalmente apoiam sempre tinham obrigação de votar pela sede americana. Tá? E por enquanto tem nada a ver com o nosso negócio aqui. Votar pela sede norte-americana, essa Copa lá que vai acontecer em 3 países. Acontece que o presidente da CBF votou, não sabia que o voto era secreto. Um repórter de uma grande rede de televisão aqui do Brasil perguntou para ele quem ele votou e ele disse que votava no Marrocos. E aí, o governo norte-americano, mais uma vez anunciou, teve um grande rebuliço por lá, dizendo que, inclusive na OMC, teriam
impactos em relação à decisão daqueles países que sempre apoiam. Donald Trump, às vezes, ele acaba tendo essa profundidade que é bem negativa em relação a vários tipos de negócios, mas neste momento, essas decisões do Trump em relação à China, elas são positivas, negativas ou ainda é um mistério aqui para o produtor rural brasileiro? Olha, é difícil você falar sobre isso, porque as decisões do Trump são imprevisíveis. Ele fala uma coisa hoje, ele pode mudar amanhã, ele pode criar uma outra diferença. Ele estava brigando com a Coreia do Norte, a questão de 2 meses atrás, e hoje está de beijinhos e beijinhos com o ditador norte-coreano. Ou seja, é muito difícil você prever um longo prazo. Isso não tem uma mão forte da China por trás disso? Para a China não me interessaria haver qualquer ação bélica na Península Coreana, já que ele é vizinha do lado, vizinha de porta da China. Não interessaria. E decisão de dois caras meio malucos, como é o Kim Jong e o Trump, os dois são imprevisíveis, os dois agem de forma intempestiva. Então, o que eu acho é o seguinte: o Brasil tem que se preocupar com as questões internas nossas. O grande problema do Brasil somos nós, não é? O mundo inteiro precisa de alimentos e o Brasil pode produzir. Agora, confusão como tabelamento e frete, confusão como greve de caminhoneiro, confusão como um governo que não consegue fazer um ajuste fiscal, confusão com um governo que não consegue investir. Isso sim, isso atrapalha o produtor brasileiro. Então, acho que o produtor brasileiro, nesse momento, tem que se preocupar muito com o Brasil. Escolher bons parlamentares, escolher bons representantes, brigar por eles, sair da sua zona de conforto. Ele tem que ir para a luta, ele tem que brigar por aqueles que ele acha que são pessoas sérias, que não são... continuar com essa briga contra a corrupção, esse trabalho contra a corrupção. Isso sim. O mundo inteiro vai precisar do nosso alimento. Se nós conseguirmos resolver as questões internas, ou pelo menos dar um encaminhamento para as questões internas, o produtor brasileiro vai ter espaço para ele. Eu não vejo grandes problemas nisso aí. Porque a China vai consumir 104 milhões de toneladas de soja. Ela vai buscar aonde? Vai buscar no Brasil. Mas o Brasil não tem condição de atender 104 milhões de toneladas. Ela vai ter que buscar nos Estados Unidos, vai ter que buscar no Paraguai, vai ter que buscar. O preço americano, a hora que se eles tarifarem a soja americana, o produtor americano vai receber menos. Por quê? Porque o importador chinês vai ter que depositar 25%, sei lá quanto que eles colocarem de tarifação em cima da soja americana e, consequentemente, vai ter que rebater do preço do mercado, do que ele pagar para o agricultor norte-americano. Ou seja, o prêmio no Golfo do México vai ser um prêmio muito menor do que um prêmio nos portos de Santos, Paranaguá, Barcarena, ou seja, vai ser diferente. Nós vamos, apesar da soja estar com preço baixo no mercado na Bolsa de Chicago, o prêmio no Brasil pode, em parte, compensar isso aí. Tá certo, João Pedro, obrigado pela sua participação aqui na Agricultura BR. Bom trabalho. Obrigado, conversei com o João Pedro Couto Dias, consultor de agronegócios aqui do SBA. O assunto ele é bastante amplo. Só vou ressaltar, se você chegou agora, nós tivemos a confirmação na manhã desta sexta-feira do governo norte-americano que vai impor tarifação de 25% em 50 bilhões de dólares em produtos chineses, de acordo com os Estados Unidos, produtos de propriedade intelectual e tecnológico. Por outro lado, a China afirma que vai retaliar, vai ter retaliação sim. E tem aqui também a questão interna que o STF aderiu à solicitação da Advocacia Geral da União e suspendeu todas as solicitações que se tinham de suspensão de tabelamento de frete. Então, assim, não é fácil. São muitas variáveis, todas elas sobre a economia ou sobre o agronegócio nacional. E uma delas é a questão do fator climático. E está chegando inverno e a Juliana Rezende preparou um estudo para falar um pouco a respeito desse inverno. Por enquanto, parece que esse inverno será um pouco mais rigoroso. Mas quem fala sobre o assunto é a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Estamos então no final da estação do outono e o inverno começa agora no próximo dia 21 de junho, mais precisamente às 7h07 da manhã. Agora então, durante este finalzinho de outono, a expectativa ainda é de tempo firme em grande parte do centro-sul do Brasil. Como podemos ver no mapa, é uma massa de ar mais seco que atua nas áreas mais claras e garante tempo firme, dias ensolarados e também previsão de céu claro.
Só que tem previsão de chuva na faixa leste do Sudeste, Paraná. Essa chuva ainda deve acontecer. Isso porque a circulação dos ventos próxima à costa da região Sudeste que acaba garantindo, aumentando a condição de umidade e ajudando também a formar as nuvens mais carregadas. A chuva não deve vir de forma tão intensa, tanto que ela começa a perder intensidade nos próximos dias. O acumulado de água já é baixo, não passa de 15 milímetros em grande parte do Sudeste, onde tem previsão de chuva. Nas áreas mais ao norte do país, a massa de ar mais seco ainda atua nas áreas mais ao sul da região norte, garantindo tempo aberto e predomínio de sol, e essa mesma condição também acontece em grande parte do interior nordestino. As chuvas acontecem no extremo norte do Brasil e também nas áreas costeiras do Nordeste. No decorrer desta última semana da estação do outono, a expectativa é de frio. Uma massa de ar mais fria acaba avançando e atua em grande parte do sul do país, garantindo temperaturas baixas ao amanhecer, especialmente. O dia começa com mínimas na casa dos 2 a 3 graus em grande parte do sul do país. E ainda tem risco para ocorrência de geada, principalmente no interior gaúcho e nas áreas mais altas da região sul. Nas demais áreas do país, amanhã ainda começa com temperaturas um pouco mais amenas. No Sudeste, mínima de 13 graus em Minas Gerais. Agora no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul ainda acaba tendo o dia começando com temperaturas um pouquinho mais baixas e sensação de frio. Mínima de 10 graus no estado sul-mato-grossense. Então o outono se despede com temperaturas um pouco mais baixas em grande parte do centro-sul do Brasil. Já a partir do dia 21 de junho, quando o inverno começar, a expectativa é de chuva retornando para a região sul, tempo firme ainda em grande parte da região central do país por conta da persistência da massa de ar mais seco, e chuvas ainda seguem muito localizadas no extremo norte do país por conta de instabilidades tropicais e também mais localizadas nas áreas costeiras nordestinas. É a umidade que vem do mar que acaba favorecendo as pancadas de chuvas mais persistentes. Então o inverno começa com o retorno das chuvas na região sul, tempo firme predominando na região central e o frio volta a perder intensidade. As temperaturas, então, voltam a aumentar gradualmente já na primeira semana da estação do inverno. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E há pouco eu conversava com João Pedro Cuti Dias a respeito dos efeitos da decisão norte-americana sobre os 25% em 50 bilhões de dólares importados em produtos chineses. O primeiro efeito é o descolamento. Agora podemos dizer que é um descolamento quase que total em relação aos valores praticados com soja no Brasil e a Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago, que é sempre a principal referência quando falamos de soja, neste momento fica de lado, porque lá a pressão negativa é muito alta, seja por conta da safra norte-americana, seja por conta do governo norte-americano. Aqui no Brasil, o prêmio pago pela soja para exportação dobra, e ao dobrar, você vê esses valores subindo, de um dia para outro subindo cerca de R$6 por saca de 60 quilos, Porto de Paranaguá e Porto de Santos em destaque. Pode jogar na tela, nós temos valores em elevação nesta sexta-feira. A semana vai encerrando com soja em alta. Porto de Santos pagando um prêmio mais alto, chega a R$87 a saca, pula de R$80,50 para R$87 a saca de 60 quilos. Paranaguá também chega a R$86,50 a saca de 60 quilos. Apuração da Granos Corretora mostrando claramente os efeitos políticos da decisão do governo dos Estados Unidos. Neste momento, traz soja para valores bem mais elevados no Brasil. Questão aqui interna é frete, é esse tabelamento, não está chegando soja no porto, não.
O Agricultura BR destaca agora aquela função importante que existe para o sojicultor, que no caso é o chamado vazio sanitário, que garante que não tenha aquele desenvolvimento de problemas nas lavouras passando de uma para outra. O vazio sanitário da soja vai começar em diversos estados brasileiros e você vai saber como é que vai ficar no estado de Mato Grosso do Sul com a repórter Kaile Rodrigues. Neste período de 90 dias, fica proibido manter plantas de soja vegetando. Com a ausência total do hospedeiro único da ferrugem asiática no campo, a praga tem o ciclo de vida quebrado, demorando desta forma infectar a próxima safra 2018-2019. Os fiscais da agência estarão visitando todas as propriedades que trabalham com soja. O produtor rural que não respeitar o período do vazio sanitário será multado. Quando é constatado que ele cultivou lavoura de soja nesse período ou deixou plantas voluntárias de soja vegetando na sua área, ele é autuado em 200 UFERMs, tá? Por deixar de cumprir o vazio sanitário, e no caso de que quem cultiva a planta é 1.000 UFERMs, o valor da multa. Para não ser penalizado, o sojicultor também precisa fazer o cadastro anual das áreas de plantio de soja. De acordo com o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, os produtores estão conscientes quando o assunto é vazio sanitário, até porque a lei existe desde 2006. Como 12º ano da medida, o produtor ele vem cada vez mais demonstrando que está consciente da necessidade de cumprir o vazio sanitário da soja. Isso é demonstrado através da redução do número de autos de infração que a gente vem percebendo ano a ano. Kaile Rodrigues para o SBA. Bom, vigora o vazio sanitário até o dia 15 de setembro. A partir do dia 16 de setembro estará liberado o cultivo, claro, se tiver condições climáticas para tanto. Se o assunto é soja, eu já disse por aqui que o mercado brasileiro nesse momento é descolado da Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem Chicago agora, porque Chicago logo cedo caía 20 centes de dólar por posição. Neste momento temos uma redução em relação ao tombo na Bolsa norte-americana. Você tem aqui agora uma redução forte, mas que não melhora tanto assim a situação. Posição de julho agora vem a 9 dólares 23 centes mais 4. O sojicultor que está acompanhando comigo sabe que esse é um valor bem mais baixo do que aquele que nós vimos vendo há semanas, mas hoje chegou a arrasar em 9,3, portanto foi bem mais baixo aqui os negócios. Tem uma recuperação nesse momento para a soja em Chicago. Agosto vem a 9 dólares 28 centes o bushel, setembro 9 dólares 35, perde 5 centes, novembro de 2018, posição negociada a 9 dólares 45 centes por bushel. As posições de maior liquidez aqui são as de julho e setembro, está em mercado ao vivo na Bolsa de Chicago, mostrando queda, mas uma queda bem inferior àquela que estávamos vendo logo na abertura dos negócios desta sexta-feira. Aliás, é uma sexta-feira com algumas compensações. Depois de ter um dia, essa última quinta-feira, que o dólar novamente subiu forte e subiu 2,3% e voltou à casa de R$ 3,80, o Banco Central Brasileiro trouxe um anúncio importante em torno de medidas para controlar a moeda norte-americana. Mas quem fala sobre o assunto e quais medidas são essas é a jornalista Sara Kirchhoff, que fala ao vivo, direto de São Paulo. Sara, Banco Central vai atuar mais fortemente em relação à alta do dólar. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. É isso mesmo. O Banco Central atuando fortemente aí no mercado para tentar conter não simplesmente a alta do dólar, mas a volatilidade principalmente da moeda, né? O dólar ele vem subindo numa quantidade aí muito alta, foram mais de 2% ontem de valorização para a moeda norte-americana. Então, o que o Banco Central quer tentar conter é justamente essa volatilidade gritante que a gente tem visto aí nos últimos dias. Dessa forma, então, a instituição financeira anunciou ontem, mais uma vez, uma nova oferta agora de novos swaps cambiais, que é colocar o dólar no mercado futuro. Dessa vez, a oferta ela é de 10 bilhões de dólares colocados no mercado entre os dias 18 e 22 deste mês. Lembrando que entre os dias 11 e 15 de junho, o Banco Central já havia colocado no mercado aí 20 bilhões de dólares, então agora mais 10 bilhões. Inclusive essa medida do Banco Central
ela está recebendo algumas críticas. E para o jornal Infomoney, para o portal Infomoney, o José Faria Júnior, que é diretor da Wagner Investimentos, ele disse que, falando ainda da atuação anterior do Banco Central, dos 20 bilhões em 6 dias, que isso dá oportunidade de compras, mas reduz a margem de manobra, e ele ainda lembrou que o governo também vai precisar se preocupar aí com o mercado quando chegar o período das eleições, que também dá uma tendência aí de volatilidade no mercado do câmbio. Então, o Banco Central precisa estar preparado, porque agora a gente está vivendo esse momento aqui de crise, né, que foi também impulsionada por causa da paralisação dos caminhoneiros, por causa da desconfiança fiscal no país e por causa de mais uma série de fatores que vem também fazendo com que o dólar suba ao redor do globo, que não acontece somente na comparação com o real. Então, esse momento não é fácil, mas a gente não pode esquecer que daqui a pouquinho também vem as eleições. E de acordo com o portal G1, então, o Banco Central falou então que colocaria no sistema 20 bilhões em contratos de swap para além da oferta diária de 750 milhões de dólares. E o Banco Central reafirmou ainda que colocaria todo esse volume de swaps até esta sessão, somando o equivalente a 24 bilhões e meio de dólares. Além disso, a instituição financeira também anunciou a oferta de 8.800 swaps cambiais tradicionais para a rolagem do vencimento de julho, uma atuação, portanto, como a gente falou, bem forte aí por parte do Banco Central para tentar segurar um pouquinho dessa volatilidade do dólar. Fabiana, é com você. Sara, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, durante a programação da volta, inclusive na terceira edição, que começa às 17h20 no horário de Brasília. Sara falava a respeito do dólar e essas informações que ela passava são fundamentais para o entendimento do mercado. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana agora sendo negociada. É o dólar comercial vindo a R$ 3,78, movimento de queda, ele recua no momento a 0,77% para a venda. Portanto, o dólar a R$ 3,78 neste momento aqui no país. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai ter uma informação numa entrevista muito interessante. Nós vamos saber a respeito da proteína que existe na goiaba, algumas propriedades muito importantes que pesquisadores conseguiram concluir, e você vai saber tudo sobre esse assunto logo mais depois do intervalo. Aproveite que nós vamos para o intervalo comercial e entre em contato conosco. Você pode entrar em contato através do Facebook, do Twitter e ainda pelo nosso WhatsApp. O número está na tela, é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o Agricultura BR traz agora a ciência em destaque aqui pelo Canal do Boi. Isso porque nós vamos falar de uma proteína que foi descoberta nas sementes de goiaba e que tem efeitos antibióticos extremamente relevantes. É o que você confere agora na entrevista do Agricultura BR. É um assunto extremamente interessante porque é buscar, dentro de elementos que estão muito acessíveis no país, soluções para algo que acabam trazendo impactos negativos sobre a população ou sobre as nossas criações por todo o Brasil. Para falar a respeito dessa proteína que foi descoberta na semente da goiaba e que tem esse efeito tão importante antibiótico, eu vou conversar agora com o pesquisador, o Otávio Luiz Franco. Ele que é pesquisador da Universidade Católica Dom Bosco, vai falar um pouco a respeito das atividades de trabalho, de pesquisa e aquilo que eles têm trabalhado já há algum tempo. Otávio Luiz, obrigado por você estar aqui conosco, é um prazer recebê-lo. Então vou fazer uma pergunta já engraçada. O que é que a goiaba tem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Bom, a goiaba tem uma série de propriedades. A goiaba, na verdade, ela é um diferencial porque hoje, além dela ser gostosa, ter a possibilidade de fazer doce, suco e um monte de coisas, ela também tem nas suas sementes a propriedade de controlar infecções bacterianas. Então, escondida dentro das sementes, a gente encontrou compostos que são capazes de controlar bactérias patogênicas. Bom, e essa é uma pesquisa que começa há muito tempo, né? Não um trabalho de pesquisa científica, não é algo que começou agora. Eu sei que tem outras instituições envolvidas também para chegar a essa conclusão. Me fala uma coisa, e qual foi o princípio que começou a estudar a semente da goiaba para achar esse antibiótico nela?
Essa pergunta é bem legal porque, na verdade, a gente sempre pensou que quando a fruta cai no solo, o solo tem milhões de bactérias e a semente tem que se defender dessas bactérias para ela poder germinar. Então, partindo dessa premissa, a gente imaginou, bom, se ela tem que se defender das bactérias que estão lá no solo, ela tem que produzir alguma coisa que seja naturalmente um antibiótico para defender. E aí nós começamos com uma seleção de aproximadamente 15 frutas e dentre essas a goiaba foi a que saiu melhor. Em relação à goiaba, nós estamos vendo algumas imagens de áreas de produção, vocês conseguiram localizar, isolar esse componente, esses elementos, né, que nós temos de proteína presente na semente da goiaba, para produzi-lo de maneira sintética, é isso? Isso. Isso é uma coisa importante porque inicialmente nós fomos buscar como um composto natural, né? E aí muitas pessoas me perguntavam, bom, se eu comer a goiaba eu vou me curar de qualquer infecção? A verdade é que não. Para a gente ter um pouquinho, 1 miligrama da nossa proteína, a gente precisa de quase 100 quilos de semente de goiaba, então é muito pouco. Então uma das coisas que a gente veio desenvolvendo foram estratégias de aumentar a produção dessa proteína e minimizar os custos de maneira que as pessoas possam em algum dia poder ter o benefício de ser curados com essa proteína que foi baseada lá na goiaba. Entre o momento que se começou a estudar a semente da goiaba, que se isolou, que se encontrou esses anticorpos, né, essa situação de defesa, até o momento atual que nós temos hoje, muito mais próximo, uma conclusão, né, já com publicações, quanto tempo levou? Olha só, nós começamos há basicamente 15 anos atrás. Se eu pensar, durante esses 15 anos, nós tivemos uma equipe de em torno de 200 a 300 pessoas que trabalharam junto desse projeto. E para a gente chegar num composto hoje, que foi publicado numa revista importante, e para isso a gente teve parcerias do mundo inteiro. Então foram aproximadamente 15 anos de dedicação de uma equipe bem grande. É um trabalho hercúleo, né? Tá certo, Otávio. Otávio, em termos de o produtor rural que está comprando em casa, ele deve estar querendo saber quando que isso chega ao mercado de que maneira, ele vai ser para consumo humano, para consumo animal, como é que em algum momento nós vamos ver isso ganhando o mundo? Essa é uma pergunta importante, porque as pessoas me perguntam, então, tudo bem, você trabalhou 15 anos, e isso quando chega no mercado? Parece que é uma distância longa de tempo, mas na verdade não, a pesquisa em si demora muito. Nós esperávamos que chegasse ao mercado muito antes, e que não levasse os 15 anos. O problema é que nós temos dificuldades na legislação hoje de gerar produtos para os seres humanos. Nós temos dificuldade de liberação de trabalhos, enfim, não é uma coisa simplória. Então eu sempre sou muito cuidadoso em dizer que quando vai chegar no mercado, porque eu também não quero criar uma falsa informação, mas é um sonho ter um desses produtos desenhados, né, e de alta qualidade que a gente possa levar ao mercado. Eu não gosto de fazer previsões, mas eu gostaria que fosse em breve. Bom, nós podemos ter esse produto então para consumo humano e também para outras finalidades? Para consumo, para o uso em infecções humanas. Esse na verdade foi o início do projeto. Ele foi feito para bactérias que causavam infecção pulmonar e que são incontroláveis, mas hoje nós vemos que dentro do país talvez a possibilidade seja maior para o agronegócio. Então a gente desenvolver produtos que vão poder ser utilizados em animais de produção, porque assim como nós, eles sofrem de problemas de infecção, né? E uma outra finalidade que nós também temos trabalhado é desenvolver estruturas contendo esses peptídeos, né, essas proteínas. Então criar plástico anti-infectivo, catéteres e assim por diante, e talvez aí a gente tenha uma vertente mais rápida de chegar ao cidadão brasileiro. Bom, o doutor Otávio está falando aqui a respeito dessas infecções pulmonares, por exemplo, que pode combater esse produto que eles estão desenvolvendo há 15 anos. O pessoal que não se ligou muito são aquelas chamadas famosas infecções hospitalares. Pode ser o hospital de referência, pode ser o que for. A coisa mais comum que tem é ter, quando uma pessoa está numa situação mais grave, ela passa por uma infecção, desenvolve pneumonia e isso pode levar até a óbito de tão grave que é. Otávio Luiz, eu sei que para chegar a uma pesquisa como essa, isso tem custo, isso tem trabalho de muita gente, muitas instituições envolvidas. Então eu gostaria, até por uma questão de reconhecimento a elas, gostaria que você citasse quais são as empresas, quais são as universidades envolvidas na pesquisa
pesquisa que resultou nesse trabalho. Isso é ótimo, porque hoje eu venho discutindo muito isso com vários dos meus colegas. A ciência hoje não se faz mais sozinho. Hoje é impossível você chegar em grandes descobertas sozinho. Essa ideia é muito do século XIX, século XVIII. Hoje a gente precisa de parceiros com olhares diferentes para o mesmo problema. Então, hoje nós temos nesse projeto em específico a Universidade Católica Dom Bosco, nós temos a Universidade Católica de Brasília, que é parceira, a Universidade Federal de Goiás, a UNB, a Universidade de Pernambuco, a Federal de Pernambuco, e fora do país nós temos também grupos no Canadá, na França, nos Estados Unidos e em Israel que vêm trabalhando em conjunto com a gente para favorecer o nosso desenvolvimento junto a esse tipo de problema que é as infecções hospitalares. Tá certo, Otávio. Otávio, obrigado pela sua participação. Você está sempre bem-vindo aqui na Agricultura BR, no Canal do Boi. Muito obrigado. É um prazer sempre vir aqui e ter a oportunidade de falar um pouquinho da pesquisa da gente, né? Que a gente faz essas coisas não simplesmente para o nosso ego, mas para trazer alguma coisa de benefício para a população brasileira. Sem dúvida, trabalho importante, trabalho que traz muito também orgulho em relação ao que vai sendo desenvolvido, que vai sendo encontrado no campo também, mas principalmente a capacidade dos nossos pesquisadores, o que falta é investimento. Este foi o assunto da entrevista do Agricultura BR. E uma consultoria francesa, a Stratégie Grains, ela reduziu de leve a sua estimativa de produção de grãos para a Europa na campanha 2018-2019. Essa redução foi de 0,13%, derrubando um pouquinho essa expectativa de produção europeia. Você acompanha comigo os números em tela. Aqui se considera todos os tipos de grãos, portanto, você pensa em milho, pensa em soja, pensa em sorgo e todos os outros grãos que são desenvolvidos na Europa. Nós temos agora uma expectativa atualizada de 303 milhões e 500 mil toneladas de grãos a serem produzidas na Europa, contra 303 milhões e 900 mil toneladas que eram esperadas em maio. As atualizações foram causadas principalmente pela diminuição de 900 mil toneladas na produção europeia do chamado trigo soft, que é aquele utilizado com uma finalidade mais clara para consumo humano. Então teve uma redução forte, 900 mil toneladas, isso acabou surgindo esse efeito sobre o relatório dessa empresa de consultoria. Por outro lado, outras culturas acabaram ampliando, compensando um pouco essa queda na produção de trigo europeu. Vários estados brasileiros têm dificuldades para o milho de segunda época desenvolvido. Fatores climáticos acabaram atingindo negativamente, como é o caso do sul do Mato Grosso do Sul, norte e oeste do estado do Paraná e várias regiões do estado de Goiás. É por isso que nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção de milho goiana. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende. A falta de chuvas e o predomínio de tempo mais seco entre abril e maio acabaram trazendo muita preocupação para os produtores de milho segunda safra do estado de Goiás. Essa condição de poucas chuvas e tempo firme diminuiu muito as condições hídricas do solo e é por conta disso que os produtores também esperam ainda algumas perdas em relação aos índices de produtividade da atual safra. Agora, os índices de umidade ainda seguem baixos no solo de Goiás. A umidade agora fica em torno de 10% nas áreas mais ao norte e em torno de 20% a 30% do centro ao sul do estado. Para os próximos períodos, a expectativa é de que os produtores comecem já as atividades de colheita no campo e o tempo firme predominando vai trazer cenários mais otimistas. Para os próximos dias, tem predomínio de tempo firme mais uma vez em Goiás até o dia 20 de junho, expectativa de sol aparecendo ao longo de todos os dias. A partir do dia 21, o tempo pouco vai mudar em Goiás, então ainda não tem previsão de chuva, porque a massa de ar mais seco vai seguir atuando em grande parte do Brasil central, inibindo qualquer formação de áreas de instabilidades. E até pelo menos o final do mês de junho, o dia 30 de junho, a chuva ainda não deve alcançar o estado de Goiás. Então, para os produtores que já vão começar as atividades de colheita do milho segunda safra do estado de Goiás, a expectativa é de um cenário bastante otimista.
ao longo do mês de junho, porque não tem previsão de chuva e com tempo mais seco, o andamento das atividades no campo acaba sendo favorecido. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Cenários bastante confusos depois do governo norte-americano decidir pela adoção daquela promessa do presidente norte-americano Donald Trump de estender, colocar tarifa de 25% sobre 50 bilhões de dólares em produtos chineses. Isso mexe muito com o mercado, deixa o mercado confuso, principalmente de produtos que são exportados. Apesar da China ser o segundo maior produtor de milho do mundo, isso acaba trazendo também algum impacto sobre o milho na Bolsa de Chicago, porque outros produtos são afetados, como o caso da soja, isso acaba contaminando os mercados. Veja comigo como é que vem milho na Bolsa norte-americana agora. Nós temos milho nos Estados Unidos sendo negociado com alta, olha só. Diferente, inclusive. Posição de julho vem a $3,67 o bushel, setembro $3,76, dezembro $3,87, março $3,97 mais 2 por bushel. Você vê aqui uma situação de elevação, entretanto, nenhuma posição negociada acima daquela marca ali dos $4 por bushel. Tem aí mercado norte-americano, portanto, sendo negociado com queda, aliás, com alta, neste momento subindo 4 centes de dólar. Houve recuperação também em outros mercados, complexo soja se recuperou, soja, apesar da queda que vai sendo apresentada, é uma queda muito inferior do que aquela que tínhamos quando da abertura do mercado. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. Daqui a pouco nós temos informações sobre o mercado do café e a participação do público. Fique conosco, voltamos já. Agricultura BR de volta e agora para mostrar um pouco do campo para você. Isso porque teve um dia de campo muito importante na fazenda Gravataí, no sul do estado de Mato Grosso, que mostrou, entre outros fatores, o histórico da integração lavoura-pecuária-floresta. Quem esteve lá e nos fala um pouco a respeito disso é o repórter Valdir Pacheco. No dia de campo sobre integração lavoura-pecuária-floresta e agricultura de baixa emissão de carbono no sul mato-grossense, realizado pela Embrapa, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar-MT e a rede ILPF na fazenda Gravataí, em Itiquira, no extremo sul do estado, foram apresentados os benefícios da ILPF para a correção do solo, focado na forrageira após a cultura da soja. Este agrônomo e gerente técnico da fazenda conduziu os trabalhos. E aqui no quarto dia de campo da fazenda Gravataí está sendo mostrada a importância do histórico da área para implantação e condução da ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. A gente, como técnico, sabe muito bem que cada solo tem a sua aptidão. E a aptidão, quando bem desenvolvida, ela dá um retorno econômico e um retorno ambiental. A gente, quando faz essa escolha para fazer a implantação de uma cultura, tem que conhecer muito bem o que ele está implantando. Só que em certas situações você opta para fazer um contexto e não individualidade. Quando você opta num solo com baixa textura e decide fazer um plantio de soja, você sabe que está correndo algum risco naquela cultura. Mas se nós pensarmos que temos um sistema todo sendo trabalhado, a gente pode minimizar esse risco, obtendo sucesso, obtendo resultado positivo com as culturas que estão trabalhando adjacentes no mesmo sistema. Tá, e aqui você plantou soja na implantação e pretende voltar com a soja quando? Essa implantação de soja no início foi para a melhoria do solo. Portanto, a gente implantou uma cultura de pastagem muito bem implantada e o retorno nessa área vai depender de como vai ser o desenvolvimento dessa pastagem. Enquanto essa pastagem estiver dando retorno, não tem objetivo, não tem sentido de tirar a pastagem para entrar com soja. Mas a partir do momento que a gente precisar de fazer uma renovação de pastagem e o tempo que vai nos dizer quais serão essas condições, a gente volta a fazer sim soja novamente.
O engenheiro florestal da Embrapa Agrosilvio Pastoril, Diego Antônio, apresentou aos participantes os cuidados e os danos causados por bovinos no componente florestal da ILPF. Nessa área aqui, a gente já definiu o componente florestal como eucalipto, porque a região absorve, né, tem demanda por esse tipo de produto, tanto para biomassa, para energia, como para madeira, para cerca. É uma região que ainda tem uma atividade de pecuária muito forte. Então nós definimos o eucalipto como uma espécie carro-chefe desse sistema no componente florestal. Com 2 anos de implantação, a gente já tinha árvores com diâmetro, altura do peito, a 1,30 do solo, já de 6 centímetros acima disso de diâmetro. Então já é um diâmetro que aceita a entrada de animais. A gente procedeu à desrama, que é a remoção dos galhos até uma altura de 1,80 mais ou menos de altura, para evitar que o gado tanto se machuque nesses ramos, né, como também não predar, não comer essas folhas, possivelmente gerando uma lesão, para evitar esse tipo de problema. E é conhecido, né, da literatura que os animais, né, os bovinos predam, ovinos também, né, mas no caso aqui bovinos, predam, quer dizer, comem a casca dessas árvores. Então aqui nesse dia de campo, na Fazenda Gravataí, né, no 4º dia de campo, a gente está abordando essa questão da predação, né. Existem algumas hipóteses para isso, né, algumas são da parte nutricional, que a pesquisa vem investigando isso e ainda não há uma conclusão. Mas está muito mais próximo de ser comportamento animal mesmo isso aí, né? Os gados bovinos, né, nos seus centros de origem, tanto europeu como asiático, eles têm esse comportamento de curiosidade de buscar outras fontes de alimentação. Tanto que vem na hipótese de ser uma questão nutricional, mas também por um certo tédio, né, uma ociosidade, né, o ócio, o animal acaba querendo praticamente brincar, né? E você vê isso muito mais em animais jovens, né? Novilhas e novilhos jovens têm um pouco mais de comportamento. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a colheita do café está em curso na maior parte dos estados produtores, principalmente de arábica. É o que acontece em Minas Gerais, o maior produtor de arábica do mundo. Acontece no Rio de Janeiro, São Paulo e no estado do Paraná também. Vamos saber como é que fica a previsão no estado do Paraná, porque as temperaturas são mais baixas e isso pode sim trazer influência para os procedimentos de campo. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Os produtores de café do Paraná seguem avançando com as atividades de colheita nas lavouras e em torno de 30% já foi colhido no estado. Grande parte das lavouras estão em boas condições de desenvolvimento. Agora, ao longo dos últimos períodos, com chuvas mais persistentes no estado do Paraná, conseguiram manter a umidade do solo mais elevada em grande parte do estado. Durante os próximos dias, não tem previsão de chuva. Isso porque a massa de ar mais seco que já atua no sul do país ainda vai seguir atuando por lá até pelo menos dia 20 de junho. Até pode chover do centro ao leste do Paraná por conta da circulação dos ventos na costa do país, que acaba conseguindo transportar um pouco mais de umidade do oceano para toda a faixa leste do Paraná, mas são pancadas bem fracas. É na faixa litorânea onde as pancadas são um pouco mais significativas e aí os acumulados alcançam até 15 milímetros. Agora no interior, tempo bastante firme e sol predominando ao longo dos próximos dias. Agora, a partir da próxima semana, o tempo já começa a mudar, porque já tem previsão de chuva retornando e dessa vez de forma mais abrangente. Já volta a chover em grande parte do Paraná. São novas áreas de instabilidades que avançam pelo sul do país e acabam garantindo pancadas de chuvas abrangentes. Já volta a chover em grande parte do oeste e sul do Paraná também, é onde o volume de água fica um pouco mais significativo, em torno de 15 milímetros em apenas 5 dias. Agora, nas áreas mais ao norte, a chuva também acontece, só que em menor volume e também de forma mal distribuída. Durante o terceiro e último período, entre os dias 26 e 30 de junho, expectativa ainda de persistência
de áreas de instabilidades no Paraná, só que a chuva não deve ganhar muita intensidade. Então, com pancadas de chuva persistindo em grande parte do Paraná ao longo dos próximos períodos, a expectativa é de manter o solo com boas condições hídricas, mas, por outro lado, não atrapalha o andamento das atividades de colheita dos cafezais da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A Agricultura BR agora traz em destaque os negócios com café na Bolsa de Nova York, a referência internacional para o Arábica, e você acompanha comigo como é que vem os negócios neste momento. Depois de atuação forte do Banco Central brasileiro, o Banco Central anunciar que vai colocar 10 bilhões de dólares em contratos de swap, nós temos dólar caindo. Olha só, por que essa referência, ou essa analogia, melhor dizendo, é importante? Dólar cai, café cai, é impacto direto sobre o preço da saca de café. É disso que eu estou falando. Veja só que vai perdendo 1 cento de dólar as 4 posições de mais curto prazo. Julho vem a $1 14 centos mais 65 a libra peso. Setembro $1 16 centos mais 95 por libra peso. Dezembro $1 20 centos mais 45. Março de 2019 $1 23 centos mais 95 a libra peso. Esses são os negócios com café arábica neste momento na Bolsa de Nova York. Eu quero saber o seguinte, você está nos acompanhando agora, quer dizer que você não está assistindo o jogo da Copa. Então é o seguinte, manda, o que você está fazendo se você não mandou ainda uma mensagem, a sua pergunta, a sua participação aqui para o Agricultura BR. É super simples, você manda através do e-mail, né, e-mail bem tradicional, agriculturabr@sba1.com. Você pode mandar pelas mídias sociais, Facebook, Twitter. Aí você pode falar, eu não tenho esse perfil ainda. É simples, cria um perfil lá. Cria um perfil e começa a seguir os assuntos que você gosta, para você ficar informado, né? O Agricultura BR, tem o canal do Boi, tem o Sistema Brasileiro do Agronegócio, tem o Agromotor Brasil, tem página no Facebook também, passei a seguir desde hoje. Então é o seguinte, tem ali muita informação para você. Você pode participar também mandando sua mensagem, pergunta, foto, vídeo para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Participe, manda sua mensagem, dá o seu recado, fala o que você quer ver aqui no programa, e nós vamos trazer para você todos os dias aqui. O nosso compromisso é com o produtor rural brasileiro. As informações, aquilo que nós trabalhamos é para você, então participe do programa conosco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. Com 35 anos de seleção, a Fazenda Arco Verde, em parceria com a Fazenda Sanmar, trazem para você Leilão Reprodução. 24 de junho, domingo, às 2 da tarde. Oferta de 800 animais de corte e 50 reprodutores Nelore avaliados. Leilão Reprodução Fazendas Arco Verde, Sanmar e convidados. 24 de junho, domingo, às 2 da tarde, em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. A Yara é uma empresa pioneira no segmento de tecnologia e inovação, apoiando sempre as iniciativas que fortalecem a economia do nosso estado e do nosso país. Por isso estaremos na Campo Grande Expo de 16 a 20 de julho. Venha participar você também, vamos fazer bons negócios juntos. Fim de semana chegando e o Agromotor Brasil também. Veja só o que nós preparamos para você nessa edição. Conheça 2 picapes grandes que fazem sucesso no mercado norte-americano e um SUV da Nissan que poderá desembarcar no Brasil. Saiba detalhes da única semeadora elétrica do país, a VDTEC Multi. Cortar grama nunca foi tão fácil. É o robô cortador de grama movido a bateria sem necessidade de operador. Tecnologia na hora de plantar e colher é uma realidade no campo.
No quadro Super Máquinas de hoje, conheça o Lamborghini Urus, um SUV com motor V8 biturbo de 650 cavalos. Lembrando que é sábado no Canal do Boi e domingo no Agro Canal. A gente te espera. Grandes histórias escritas por fortes alianças. 17º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, terceira etapa. 16 de junho, sábado, 1h30 da tarde. Em oferta, 2.500 animais Nelore e cruzamento industrial. Machos e fêmeas da mais alta genética. Venha fazer grandes negócios. 17º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, terceira etapa. 16 de junho, sábado, 1h30 da tarde. Direto da estância Leilopec, em Uberaba, Minas Gerais. Realização Leilopec. Transmissão Canal do Boi. E o assunto de agora do Agricultura BR é a citricultura. Vamos saber agora como é que estão os embarques no acumulado da campanha 2017-2018 para as exportações brasileiras da citricultura. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior e foram compilados pela Citrus BR. E os números mostram elevação. Veja conosco como é que estão então os embarques. Você tem aqui embarques brasileiros de suco de laranja, campanha 17-18, no acumulado de safra, totaliza 1.052.239 toneladas de suco de laranja concentrado congelado, equivalente a 66 graus, um número bem superior ao que foi registrado no mesmo período na campanha passada, 16-17, quando chegou a 817.600 toneladas exportadas para o mesmo período. Em relação ao faturamento, que é um tema extremamente importante, ele cresceu e cresceu muito. O faturamento cresceu mais, porque a alta é de 30% para o período considerado. Veja conosco então como é que vem faturamento para suco de laranja. Você tem aqui campanha 17-18, isso aqui é o acumulado, portanto é uma parcial, chega a 1.921 bilhões de dólares, crescimento de 30% frente a 1.481 bilhões de dólares registrados no mesmo período, números da Secretaria de Comércio Exterior e com compilação da Citrus BR, que divulga então o acumulado para a campanha, o acumulado de safra. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as áreas produtoras. A área de produção de laranja ela fica muito concentrada nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A Juliana Rezende nos mostra agora como é que está a previsão do tempo. Mesmo com a diminuição das chuvas no interior do estado de São Paulo, o que não trouxe grandes preocupações para os produtores de laranja. Agora estão em fase de colheita. Esse tempo mais seco, então, beneficiou porque a cultura da laranja acaba sendo favorecida por um período de tempo mais seco nessa fase final do desenvolvimento e até com temperaturas um pouco mais amenas. Pode até garantir frutos um pouco mais pequenos, mas ajuda a garantir maior concentração de açúcar nos frutos. Agora, as condições hídricas do solo do estado de São Paulo seguem um pouco mais baixas, justamente por conta dessa diminuição das chuvas, como é normal para esta época do ano. Os índices de umidade do estado de São Paulo estão menores nas áreas do interior, alcançando já 20% e 30% nas áreas em amarelo. Para os próximos dias, tem previsão de chuva no estado de São Paulo, não vai ser aquela chuva tão volumosa e persistente, são pancadas mais passageiras e também com menor volume de água. E isso tudo acontece, essa chuva ainda vai seguir concentrada no estado de São Paulo por conta da circulação dos ventos na faixa leste do estado. Então, os ventos que sopram da faixa leste acabam trazendo mais umidade do oceano, acabam trazendo e transportando também nuvens carregadas em grande parte do interior paulista. Tem previsão de chuva mais significativa na faixa leste e litoral do estado de São Paulo, onde as pancadas são um pouco mais persistentes e um pouco mais fortes também. O volume de água no leste paulista fica em torno de 15 milímetros, já no interior as pancadas são bem mais fracas e o volume de água é mais baixo ainda. Agora, na faixa oeste do estado de São Paulo, tempo bastante firme, predominando mais uma vez até o dia 20 de junho. A partir do dia 21, essas áreas de instabilidade já perdem intensidade, a massa de ar mais seco passa a avançar em grande parte do estado de São Paulo, garantindo tempo bastante aberto e pouca chuva. Somente pode chover nas áreas mais ao sul do estado de São Paulo, mas de forma muito fraca e isolada. A partir do terceiro e último período, essas pancadas de chuva do sul do estado de São
São Paulo conseguem se espalhar ainda um pouco mais por todo o litoral e faixa leste paulista, mas de maneira geral são pancadas fracas e muito irregulares. No interior, tempo bastante firme e sol predominando. Então, durante as próximas semanas, o tempo firme predomina em grande parte das áreas produtoras de laranja do interior paulista e a expectativa é de um cenário bastante otimista para essa fase de colheita das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui vamos saber como é que vem os negócios com suco de laranja na Bolsa de Nova York, bolsa de referência, plataforma Ice Filters. Você acompanha comigo então na tela como é que vem as posições negociadas. Nós temos alta hoje de cerca de 3 centes de dólar na posição de mais curto prazo. Veja só, a posição de julho vem a $1,58 mais 70 libra peso, setembro $1,60 mais 75, novembro $1,60 mais 70 libra peso e janeiro de 2019 $1,59 mais 6 por libra peso. Esses são os negócios para o momento com suco de laranja na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Filters. Por aqui o Agricultura BR fala de tecnologia agora e fala de uma empresa que realiza já há alguns anos um workshop que trabalha com agricultura de precisão. Para falar a respeito deste assunto, eles reúnem os principais especialistas do mundo no interior do estado do Rio Grande do Sul. Quem está por lá e acompanhando esse grande evento é a repórter Annelise Nicolodi, que nos traz outras informações. A gente está acompanhando o workshop AgroPrecision, Agricultura Inteligente. Eu vou conversar com o professor Antônio Luiz Santi, da Universidade Federal de Santa Maria, que vem falar um pouquinho sobre tecnologia, professor? O que o nosso produtor precisa repensar quando o assunto é agricultura de precisão, é produzir mais? Bom, eu diria o seguinte, que nós estamos vivendo uma era digital com implementação de grandes técnicas modernas de gestão, que transcende a agricultura de precisão. No entanto, é importantíssimo que a gente rediscuta algumas questões básicas e principais aí, na lavoura. Eu gostaria de destacar uma discussão que é muito oportuna para o momento, toda essa questão do retorno da rotação de cultura. Nós precisamos repensar seriamente o nosso sistema de produção, nós precisamos ter o nosso solo coberto o ano inteiro. Então, uma das grandes buscas que nós vamos ter que ter para atingir altas produtividades é banir o vazio outonal. Nós temos aí, os nossos números de pesquisa mostram que em torno de 25% do tempo as nossas lavouras permanecem sem cobertura nenhuma. Isso significa que a cada 4 anos nós temos aí um ano sem produzir nada nas nossas lavouras. O que isso significa em termos de produção? O que isso significa em termos de sustentabilidade? Significa que nós temos uma perda de 25% de eficiência e nós precisamos usar esse momento, esse tempo, através do uso de policultivos, da rotação, para devolver a vida a esse solo. Nós precisamos trazer à tona esse tema que já foi discutido lá no início do plantio direto, as grandes contribuições da adubação verde, as grandes contribuições aí na qualidade química, física e biológica do solo. Nós vamos ter que repensar e trazer isso à tona. Então, a gente já vem há 4 anos pesquisando seriamente isso, no sentido de auxiliar o produtor a posicionar quais seriam as melhores espécies, quais seriam os melhores momentos e quais as melhores contribuições. E os nossos números são muito animadores. Nós conseguimos, através da introdução de plantas recicladoras no solo, nós conseguimos em torno aí de 25% de acréscimo de produtividade em alguns casos. E se nós pegar o que tem de tecnologia e entender os ambientes de alta produção, aqueles ambientes que estão próximo a 300 sacos de milho, que estão produzindo próximo ou acima de 100 sacos de soja, a gente vai ver que são exatamente os ambientes que nós temos mais qualidade, que nós temos mais matéria orgânica em profundidade, ou seja, é um solo que realmente tem vida. Então nós precisamos voltar a discutir concomitantemente à adoção da tecnologia, essas novas estratégias. Excelente, professor. Muito obrigada pela sua participação. Annelise Nicolodi para o SBA. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações desta edição, portanto, fica conosco. Voltamos já.
Agricultura BR nos seus momentos finais, trazendo os fundamentos para a soja. Lembrando que soja no Brasil, principalmente preços pagos nos portos, vêm sendo comercializados com prêmio. O prêmio dobrou desta quinta para esta sexta-feira por conta da decisão norte-americana de taxar em 25% 50 bilhões de dólares em produtos chineses. Isso faz com que a China, que já estava num processo de não comprar dos Estados Unidos, pague um prêmio melhor. É o que está acontecendo nos portos do Brasil. Soja em Chicago hoje abria com forte queda, chegou a perder mais de 20 centes de dólar nas posições de mais curto prazo, mas há pouco vinha com queda, mas uma queda muito menor. Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora. Você tem os negócios na tela. Temos aqui a Bolsa Norte-Americana voltando a trazer uma velocidade maior de recuo. Posição de julho vem a 9 dólares 18 centes o bushel, perde 9 centes. O mesmo acontece com agosto, 9,24. Setembro, 9 dólares 30 centes mais 6 por bushel. Novembro, 9 dólares 41 centes mais 2 o bushel. Quedas variando aí próximo a 9 centes de dólar. Portanto, volta a ficar mais expressiva ao recuo para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Quem caía também hoje, muito por conta da atuação do Banco Central Brasileiro, que anunciou na noite desta quinta-feira que, através de swap cambial, vai colocar no mercado até 10 bilhões de dólares, fazia com que a moeda norte-americana recuasse aqui no país. Saía ou voltava, caía dessa marca de R$ 3,80, é o que nós tínhamos na abertura do Agricultura BR. Veja conosco como é que vem então dólar comercial, está na tela. Temos dólar com mais um recuo, vai caindo mais, agora vem para R$ 3,75, a queda é de 1,57%, pouco mais de 1,5% de queda para a moeda norte-americana neste momento. Os fundamentos de mercado, aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios, você confere logo mais no Agricultura BR, terceira edição, que volta às 17h20. Eu vou ficando por aqui, volto logo mais, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.